Olá, boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma formação da, da imersão em gestão e administração eclesial. Vamos dar início a mais esta aula, que a gente vai falar sobre o papel da pastoral do dízimo na gestão eclesial. Quero dar boas-vindas a vocês que estão chegando. De forma especial, eu queria pedir, se você puder colocar ali no chat da onde que você é, qual o nome da sua paróquia, cidade que você participa, para que a gente possa ir conversando e a gente se conhecendo um pouquinho também. Se você puder ir colocando ali. Deixa eu só pegar aqui, eu vou ligar o ar. E agora ficou um pouco mais quente aqui. É, vamos ver, tem o Enderson, Paróquia Santíssima Trindade, não sei se é padre ou se é leigo. É, Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de La Sanse, Minas Gerais, Valdirene, Paróquia de Biguaçu, Padres Estigmatinos, legal. Paróquia Imaculada Conceição de Abel, Figueiredo, no Pará. Gente, o Pará sempre está presente aí nas nossas formações. Que coisa boa, né? Sempre é um estado bastante presente. Olha, a Débora da paróquia São Cristóvão, de Itajaí. Débora, eu sou dessa paróquia, sou fruto desta paróquia. Sou ex-participante do grupo Javanesi. Então, tenho um carinho enorme pela paróquia São Cristóvão. O povo da paróquia aí é Ave Maria. Lembro com muita alegria dessa paróquia. Padre Renife, paróquia Nossa Senhora das Graças, Alto Paraíso, de Goiás. Padre Robertson, da Diocese de Campanha, paróquia São Tomé Apóstolo, sul de Minas. Antônio Carlos de Moura, paróquia Nossa Senhora do Carmo. Lan, Laçance, Minas Gerais, com muita chuva, aí tá chovendo bastante. Nossa, Minas tem sofrido bastante com as chuvas, né? Paróquia São João Batista de São Carlos, aqui de São Paulo. Coisa boa, olha quanta gente aí participando. Sejam bem-vindos. Eu quero dizer a vocês que este evento ele é pensado, planejado com muito carinho para todos vocês, para as paróquias de todo o Brasil. O Padre Everton, o Padre Ricardo, o Padre Daniel, aliás, o Daniel, a Maurília, a Marina. Sejam bem-vindos aí da paróquia de São João Evangelista, Biguaçu. Luiz Banchini, deve ser isso, deve pronunciar assim, Luiz, perdão se pronunciei errado, Paróquia São João Batista de São Carlos. Eu estou muito feliz de ter vocês conosco. A imersão ele é um evento que tem como objetivo contribuir para a profissionalização da evangelização. É a primeira edição que a gente faz da imersão. Eu espero que vocês já tenham aí, quem participou da primeira palestra, já esteja gostando da formação, já tenham participado e gostado da primeira formação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pastoral do dízimo e a sua contribuição na gestão eclesial. Uma coisa importante que a gente... Por que eu trouxe, né, já de início, uma palestra sobre a pastoral do dízimo? Primeiro porque é onde a gente mais atua, né? A gente tem um trabalho aí bem grande nisso. Eu tenho um livro chamado Como Organizar a Pastoral do Dízimo, então é um trabalho que a gente faz bastante, tem os cursos nossos online, e a gente vai vendo o quanto é importante nós priorizarmos dentro da ação pastoral, principalmente naquilo que diz respeito à gestão e administração eclesial, a pastoral do dízimo, né? Nós ainda vemos ela como aquelas pessoas que estão lá recebendo dinheiro, né? E não é isso. Então a gente precisa trazer ela para a estratégia, trazer ela para o lugar que de fato ela deve estar. Eu acredito que deve ter agentes da pastoral do dízimo aqui participando. Na verdade, eles são os campeões de audiência, né? Eles são os que nos dão audiência semanalmente nas nossas formações. Então, a gente sempre pensa algo voltado à pastoral do dízimo. Seja bem-vindo, Padre Jânio Carlos, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida
de Palestina de Goiás. Sejam bem-vindos. O estado do Goiás também é um estado que está sempre presente. Eu já fui para muitas formações, dar muitas formações em paróquias no interior do Goiás e Minas também. Na verdade, os dois estados que mais me levam para curso presencial é Minas e Goiás. Então, fica a dica se quiserem também me levarem para curso presencial. Eu não reclamo de viajar, adoro viajar. Gosto muito de estar aí presente nas paróquias fazendo os nossos cursos. Mas vamos lá, vamos então entrar na nossa formação, que é para isso que a gente está aqui, para a gente receber de fato conteúdo de qualidade para nos ajudar no nosso processo evangelizador. Deixa eu botar minha apresentação aqui. Vamos lá. Não sei vocês, mas eu sou movido a café, então eu já estou com a minha xicrinha bem pequena, né, de café. Ela estava cheia, tá? Então só tá quase no final já aqui. A Ana Carla está mostrando a dela ali também, ó. Aqui a gente vive a base do café. Almoça e já está a garrafa de café pronta, né? Então, pegue aí o seu café, sua água. Se você quiser deixar também a câmera ligada, isso ajuda bastante no aprendizado, tá? Porque quando a gente está com a câmera ligada, a gente fica mais atento à formação. Então, vamos lá. O papel da pastoral do dízimo na administração e gestão eclesial. Qual é a missão da pastoral do dízimo, né? Quem está sempre nas formações da Domino já cansou de ouvir o Jean falar qual é a bendita missão da pastoral do dízimo, e eu não vou nunca me cansar de falar sobre essa missão. Primeiro que eu sou fã, eu amo trabalhar com a pastoral do dízimo, adoro fazer isso, e não é porque eu sou uma pessoa que gosta de lidar com dinheiro, pelo contrário, é o contrário disso, mas eu sei que a pastoral do dízimo é muito mais do que a arrecadação financeira. Então, a gente precisa sempre voltar primeiro à missão. Né? A gente falou sobre o propósito da paróquia e seria impossível começar essa formação sem que a gente, de novo, se colocasse nos colocarmos numa posição de aprendizado sobre a missão da pastoral do dízimo. E aí eu trago aqui a definição do documento 106. Até eu achei que ele estava aqui na minha mesa, mas ele está lá na outra mesa. Se a Ana puder pegar e mostrar ali na tela, Ana, esse documento ali, ó, é bem importante, ele está ficando. Deixa a Ana arrumar ali. O documento 106 ele é bem importante para a formação da pastoral, um documento simples, pequenininho, você lê rapidinho e ele é muito bom para a nossa leitura e aprendizado. Vamos ver qual é a definição que o documento 106 traz da pastoral do dízimo. A pastoral do dízimo é a ação eclesial que tem por finalidade motivar, planejar, organizar e executar iniciativas para a implementação, o funcionamento do dízimo e acompanhar os membros da comunidade no que diz respeito à sua colaboração em sintonia com a pastoral de conjunto na igreja particular. A igreja particular, para a gente, é a diocese, certo? Então, cada diocese, nos documentos da igreja, sempre vai citar, muitas vezes, em vez de diocese, igreja particular. O que é a missão da pastoral do dízimo? Né? A gente tem ali alguns verbos ali que vai nos ajudando a compreender. Então, motivar, planejar, organizar, executar as iniciativas para a implementação. Primeiro, a gente precisa compreender que a pastoral do dízimo ela deve ser a principal fonte de receita para a manutenção financeira da igreja. Então, ela está no centro da gestão e administração financeira no que diz respeito à captação de receitas. Então, quando a gente pensa o que deve priorizar os nossos esforços para a captação do recurso na Igreja Católica, nas nossas comunidades, o dízimo deve ser a principal receita dentro da nossa gestão financeira. E aí a gente tem aí uma realidade, um cenário que não é esse. Na maioria das comunidades, não é assim. Né? A maioria das comunidades, nós vemos o dízimo como uma parte, desculpa, uma parte, mas
nem toda a comunidade, um percentual, inclusive, não tão grande, né? Os eventos. A pandemia ajudou até a mudar um pouco esse cenário, mas os eventos, as campanhas, a, a, as promoções, né? Elas ainda são uma parte aí grande da arrecadação financeira. Inclusive, como um dever de casa para os párocos e aqueles que são da parte administrativa, procure fazer aquele gráfico pizza, se você não tem, faça esse gráfico dos percentuais, o quanto o dízimo é responsável pelas receitas da sua paróquia. Isso é bem importante para a gente entender qual é o cenário que a gente está e qual é o cenário ideal. Né? O cenário ideal é que a paróquia seja, a sua manutenção seja feita com o dízimo. Então, para que a paróquia esteja aberta, de pé, funcionando, eu preciso de R$ 30.000, por exemplo. Isso eu não estou tirando os investimentos no primeiro momento. Esse recurso deveria vir do dízimo. Para os investimentos, eu até concordo que você faça os eventos, que você tenha as ações promocionais, as campanhas e tudo mais, o próprio aluguel, às vezes a paróquia vive de aluguéis e outras taxas. Mas a meta, o foco da pastoral do dízimo é tentar garantir a manutenção diária, a gestão financeira do templo, né, das atividades pastorais e tudo mais. Então, é importante que a gente tenha aqui um pouco sobre esse papel da pastoral enquanto receita. Essa é uma parte desse papel. A gente vai aprofundar um pouco mais isso quando a gente fala da pastoral do dízimo, não é só dinheiro, mas nesse momento eu quero trazer esse ponto financeiro, certo? É, aí, falando de dízimo, a gente vai ter dentro do documento uma conceituação importante para a gente. O dízimo é uma contribuição sistemática, né, e periódica dos fiéis, por meio do qual cada comunidade assume corresponsavelmente a sua sustentação e a da igreja. Ele pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. E aí, aqui uma conexão importante com a nossa primeira palestra sobre o nosso negócio é evangelizar. O dízimo, ele só vai ter uma existência real, concreta, prática e fundamentada na palavra e na doutrina da igreja quando o dizimista ele é uma pessoa evangelizada. Se o dizimista não é uma pessoa evangelizada, a percepção sobre o dízimo na cabeça dele é muito diferente de uma pessoa evangelizada. Por exemplo, pessoa não evangelizada. Mas assim, vamos imaginar aqui um cenário, certo? Dividido no meio. Pessoa não evangelizada, o que na cabeça dela é o dízimo? Uma obra de caridade, uma ação caridosa. Nossa, eu quero fazer o bem, então eu confio na Igreja Católica, eu vou contribuir com o dízimo. Eu vou dar uma doação à igreja. Olha como uma doação, uma forma de fazer a caridade, certo? Eu vou fazer a caridade. É esse lado, pessoa não evangelizada. Pessoa evangelizada. Eu pertenço à comunidade, eu sou membro dessa comunidade, eu sou filho da igreja. Logo, a casa de Deus é a minha casa, e sendo minha casa, eu sou corresponsável por tudo aquilo que diz respeito a esta casa. Então, eu garanto que a sustentação da minha casa seja mantida, aconteça. Então, isso não é caridade, isso é compromisso com a comunidade. Entendem a diferença? Não é só um ato caridoso, de boa vontade. E aí a gente tem muita gente, e não é ruim isso, muita gente neste cenário e poucas pessoas nesse cenário. O que leva esse cenário a ser um problema? Pessoas que olham a igreja e dizem: ah, eu dou o dízimo, mas eu seria melhor se tivesse mais transparência. Não que fazer prestação de contas não seja importante, mas as pessoas começam a olhar um toma lá da cá. Eu dou e eu espero algo. Eu dou e eu espero algo. O dízimo não é essa experiência. Por mais que nós precisamos ter um olhar sobre a gestão financeira, e aí compete aos administradores, aqueles que contêm a sacola,
não sermos os que administram a sacola, né, a bolsa. Não tinha Judas que administrava a bolsa. A gente, até na sexta-feira agora, eu assisti a Paixão de Cristo de novo, né, que é normal, né? É incomum não assistir a Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa, então eu assisti e tem lá aquela cena que é muito forte, né, que Judas, os sacerdotes jogam, né, a sacola para Judas e ele cai no chão catando as moedas e tal. Ou nós somos os administradores, muitas vezes, como Judas, mais preocupados com o recurso do que com a comunidade, e não conseguimos nos comprometer com o uso adequado do recurso financeiro. E aí é um pecado, enfim, a gente teria que trabalhar isso em outra formação. Mas se a gente tem esses dois cenários de dizimistas, a gente vai ter um problema nesse cenário aqui, que não é o cenário adequado. O cenário adequado é pessoas evangelizadas, pressupõe pessoas evangelizadas. Então, se o nosso negócio é evangelizar, a nossa receita ela está comprometida porque a nossa missão não está sendo vivida e cumprida. Se nós vivemos bem a missão de evangelizar aqui, e eu tenho pessoas evangelizadas adequadamente, eu vou ter dizimistas aqui embaixo, que são os dizimistas que de fato são dizimistas. Eu tenho pessoas de boa vontade que ajudam a igreja, mas eu tenho dizimista. Então, para a gestão eclesial, compreender a missão da pastoral do dízimo e a importância dela é fundamental. E por que isso? Porque qualquer bom administrador que tem um mínimo de noção de gestão e administração, na igreja precisa entender que a pastoral do dízimo, ela não é uma pastoral que caminha sem um cuidado num processo de gestão e administração. Ela não é uma pastoral que o pároco entrega na mão dos seus agentes e diz assim, se virem, porque isso não é liderança. Às vezes eu ouço de alguns sacerdotes o seguinte: não, já, porque eu não gosto de centralizar as coisas na minha mão. Então eu chamo o meu coordenador e digo: olha, tá aqui, o filho é teu, se vira. Isso não é liderar. Isso não é liderar. Ou tem aquele sacerdote que está lá o tempo inteiro, o pároco o tempo inteiro, fazendo tudo isso. Chega na reunião da pastoral do dízimo com a agenda, com tudo pronto para você fazer, e também não tira de si a responsabilidade, não faz um trabalho de liderança. O liderar não é entregar na mão e dizer se vire. O liderar é acompanhar isso, é ajudar a pessoa, é estar garantindo que ela tenha todos os recursos necessários para executar aquela missão, é formar um futuro líder. Então, quando eu penso na pastoral do dízimo e o papel dela na gestão eclesial, ela é, com toda certeza, uma prioridade para o gestor e administrador de uma igreja. E não é por uma questão financeira somente, é por uma questão pastoral. Ora, se a minha arrecadação financeira está comprometida, você acha, a sua pastoral, sua paróquia, aliás, sua paróquia está com uma arrecadação comprometida, ou seja, ela não está conseguindo garantir a sustentabilidade financeira da paróquia. Você acredita que a evangelização da sua paróquia está comprometida? Sim ou não? Coloca no chat ali, eu quero ver o que você pensa sobre isso. Se a sua gestão financeira, se a sua arrecadação financeira não, não está equilibrada aqui, você tem mais despesas do que receitas. A sua evangelização está comprometida? Tem várias pessoas, a Luiz está dizendo que sim, a Almirene sim, Maria Alba sim, a Débora sim, o iPhone, que eu não sei quem é o iPhone, mas está dizendo sim também. É óbvio que no nosso caso, enquanto igreja, a Angélica, no nosso caso, enquanto igreja, a nossa arrecadação financeira é um termômetro de como está a nossa evangelização. Então, um bom gestor eclesial, um bom gestor e administrador de uma igreja, ele vai sempre olhar para a pastoral do dízimo como uma prioridade
de acompanhamento e de gestão, porque ele precisa pagar as contas, mas porque ela também dá uma visão do cenário evangelizador da paróquia. Então, eu posso olhar a pastoral do dízimo só como arrecadação de recurso financeiro, ou eu tenho ela como visão estratégica do meu negócio, do nosso negócio, que é evangelizar. Então, a pastoral do dízimo ela tem uma importância gigantesca nesse processo. Não é porque ela é melhor do que as outras pastorais, é porque ela fala muito sobre as outras pastorais. Ela fala muito sobre a secretaria paroquial. Ela fala muito sobre a catequese, sobre a evangelização dos jovens. Ora, minha paróquia não tem dizimista jovem, porque não tem jovem sendo evangelizado. A minha paróquia não tem famílias sendo dizimistas, porque ela não tem famílias sendo evangelizadas. Ela só tem idosos, porque nós temos uma paróquia que não tem renovação pastoral. Os nossos agentes de pastoral não são dizimistas, a gente tem uma pastoral de conjunto comprometida. Olha o quanto a pastoral do dízimo diz sobre gestão e administração eclesial. Isso superficialmente falando, se a gente descer nos cadastros dos dizimistas, se a gente fazer a visita missionária, se a gente acompanhar de fato o trabalho da pastoral do dízimo, a gente vai ter uma visão da gestão e administração eclesial extraordinária. Não é só números, pastoral do dízimo. Pastoral do dízimo não é só números. Esses números da pastoral do dízimo, eles dizem muito sobre a vida pastoral da paróquia. Eles dizem muito sobre como está a nossa evangelização. Então, quando a gente fala de gestão e administração eclesial e de pastoral do dízimo, nós temos que ter um olhar de prioridade para essa pastoral, não numa perspectiva interesseira e mercenária, aonde a gente quer o dinheiro das pessoas e não está interessado na vida delas. Nós estamos interessados em compreender a pastoral do dízimo e estarmos priorizando ela porque ela diz muito sobre a evangelização. Porque o dízimo pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. É muito óbvio. Às vezes eu vou para palestras e informações sobre a pastoral do dízimo e eu me sinto, eu falo isso às vezes na agência, gente, às vezes eu falo e eu sinto como se eu estivesse dizendo o óbvio. E parece óbvio, e parece que todo mundo já sabe, mas as pessoas não sabem. O dízimo, ele é assim, um indicativo sobre evangelização extraordinário. Ele vai dizer muito sobre quem são os nossos agentes pastorais, qual é o grau de maturidade formativa desses agentes, qual é o grau de compromisso do paroquiano, aquele paroquiano assíduo, dos sacramentos, da vivência ordinária, não é aquele engajado, aquele paroquiano, eu costumo brincar, dizer que ele é aqueles que são os 72 ou aqueles que viviam ao redor de Jesus recebendo os milagres e as curas, né? Mas diz muito sobre isso. Então, tratar a pastoral do dízimo como prioridade na gestão e administração eclesial é estratégico, não só para a vida financeira da paróquia, mas para a vida pastoral. E aí eu não vou descer muito nos aspectos do quanto ela é responsável e de como a gente tem muitas aulas e muito material que fala sobre a pastoral do dízimo e os critérios, as indicações do que é sucesso dentro da pastoral do dízimo, mas a gente precisa ter clareza dessa conexão entre gestão e administração eclesial e pastoral do dízimo. Formar o nosso agente de pastoral para a administração e gestão dos bens do reino de Deus é básico. Falar sobre, por exemplo, vida financeira pessoal para os membros da pastoral do dízimo é dar formação sobre administração financeira pessoal e como isso é feito aos moldes cristão é fundamental, porque é como eu administro o reino também. É como eu vou zelar pelo dinheiro da comunidade. Se eu ostento na vida pessoal, eu vou ostentar na vida comunitária. Se eu tenho equilíbrio e sobriedade na vida pessoal,
na minha gestão financeira, eu vou ter equilíbrio na vida comunitária, porque é próprio da minha natureza, do meu comportamento. Então, às vezes, uma comunidade que ostenta demais, por exemplo, eu já fui para comunidades em que o comportamento do pároco era extremamente arrogante e vaidoso, sem nenhum julgamento, mas essa era a realidade daquela comunidade. E a comunidade seguia a mesma linha. Então era a comunidade que só eles prestavam, que a igreja deles era a mais bonita, a mais limpa, a mais organizada. E de fato era a mais organizada, a mais estruturada, a mais tudo. De fato é. Mas o comportamento dela na administração e gestão dos bens não era nada cristão. A ostentação, a vaidade. Então eu tenho tudo, mas a paróquia do lado passa necessidades. Eu tenho coisas que poderiam ser mais baratas, mas eu gosto de ostentar. Eu compro o anjo de 10 mil, de 20 mil reais para botar lá no não sei o quê. Eu compro o paramento de 50 mil, eu gasto, eu faço ostentação. Isso é administrar mal os bens. E isso está ligado demais à formação e a comportamento. Não é assim que Jesus faria. Será que Jesus faria desse jeito na gestão do templo? Será que se ele fosse pároco, seria assim? Ele iria por esse viés? E isso diz muito a respeito da gestão e administração. Às vezes a gente fala sobre motivar as pessoas a darem o dízimo, mas a gente está ostentando. Meu Deus, a pessoa vai dar às vezes 10, 20 reais, sei lá, 50 reais, e ela ganha um salário mínimo. E ela vai contribuir com a igreja. Eu tenho que ter um mínimo de noção, de bom senso no uso do recurso. E isso diz muito respeito a como está a evangelização da nossa comunidade, o grau de maturidade. Conheço paróquias extremamente pobres que ajudam outras paróquias que são pobres. Não significa que eu sou pobre, eu não posso ajudar quem é mais pobre do que eu. Sempre tem alguém que precisa mais do que eu e que eu posso ajudar, né? Então, assim, como que a gente faz essa gestão toda e como a pastoral do dízimo pode ser importante no nosso processo educativo na gestão e administração dos bens. E a gente vai entendendo isso ao longo do caminho. Pontos importantes sobre a finalidade da pastoral do dízimo: organizar, planejar, executar, motivar e acompanhar. Interessante, né, esses pontos. Faz algum sentido com gestão e administração? Há qualquer familiaridade aqui em gerenciar e administrar algo? Então, a pastoral do dízimo, dentro da sua natureza, ela já possui essa identidade de organização, de planejamento, de execução, de avaliação, de motivação, de acompanhamento, né, que está incluído aqui dentro do processo acompanhar e avaliar. A natureza da pastoral do dízimo, ela já é uma facilitadora para a gestão e administração da comunidade. Ela já traz na sua essência, na sua missão, processos que são de gestão e administração e que facilitam para a gente a mentalidade na hora de trabalhar a administração e principalmente a questão da captação de recursos na igreja. Então, qual é o papel da pastoral do dízimo na gestão e administração eclesial? Nossa forma de gerar receita é diferente de uma empresa. Precisamos ter claro que o nosso foco é evangelizador. Esse é o grande desafio da igreja e da gestão e administração eclesial no que diz respeito à receita. A nossa forma de captar receita não é como uma empresa, não é como uma prestadora de serviço ou uma fábrica, porque a nossa matéria-prima é evangelizar. Então, nós precisamos trabalhar muito como se tudo dependesse da gente e rezar muito como se tudo dependesse de Deus, porque no final das contas, quem faz acontecer é a providência divina.
Então, eu tenho dois movimentos. Um movimento nosso, enquanto homens e mulheres que servem a Deus, de fazer tudo que é e que está ao nosso alcance para gerar receita por meio da pastoral do dízimo e de outras atividades que a gente precise, dentro da necessidade, utilizar, mas também promover dentro da comunidade a visão espiritual do abandono à divina providência, que é própria dos gestores e administradores eclesiais. Se você, enquanto gestor e administrador, não viveu até hoje nenhuma experiência de abandono nas mãos da divina providência, eu convido você a pedir a Deus urgentemente que ele te dê essa experiência. Porque você precisa compreender que tudo que você faz depende muito de você e depende completamente de Deus. Porque isso é necessário para a gente compreender na hora de fazer a gestão da nossa comunidade. Eu tiro aqui por mim dentro da Dominus e a gente vê os nossos funcionários, colaboradores que trabalham com a gente há anos e aqueles que estão chegando, mas enfim, todos que já passaram aqui, a gente sempre testemunhou muito o quanto a providência divina ela acontece. A gente ao longo dos anos foi entendendo que o movimento que acontece na nossa vida, dentro da empresa, é um movimento onde nós precisamos fazer tudo o que está a nosso alcance, mas ao mesmo tempo saber que tudo depende de Deus. Então tem dias que eu olho e digo assim, Jesus, será que a gente vai dar conta? Só que aí eu penso, a gente sempre deu conta porque ele sempre cuidou de tudo. Então, às vezes que eu entro no modo preocupação e eu sento com o meu administrativo, aí a gente começa a refletir, eu sempre digo para Samira, vamos se acalmar porque as coisas vão para o seu lugar. A gente sabe que Deus sempre garantiu. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de a gente fazer essa gestão e administração eclesial e entender que a nossa capacidade humana tem que estar a serviço do reino e o nosso olhar espiritual tem que estar abandonado a este reino, abandonado sob a mão daquele que governa o reino. Porque é isso que vai nos dar a experiência de dependência de Deus, que é própria daqueles que administram. Né? A Ana Carla foi ecônoma durante anos, né, na vida missionária. E a Ana pode com certeza falar várias experiências aí de abandono, de chegar, ter as contas para pagar e não ter o dinheiro, porque é próprio do ecônomo, muitas vezes, ir para a capela com os boletos e dizer, Jesus, está aqui, como é que a gente faz para pagar? Né? É próprio daquele que, por exemplo, quem é de congregação, de novas comunidades, tal, é próprio desses que, às vezes, Jesus, a gente tem que comer amanhã e não tem, só tem para hoje. E amanhã, como vai ser? Então, a gente vive um abandono às mãos de Deus. Né? Então, a gestão e a administração eclesial unida à pastoral do dízimo ela é fundamental, porque a pastoral do dízimo não é sobre arrecadação, é sobre uma experiência de abandono à divina providência. E aí, existe algumas três coisas importantes que a pastoral do dízimo tem, três papéis importantes dentro da gestão e administração eclesial, que vai nos ajudar a compreender aí um pouco sobre o que a pastoral pode contribuir nisso. Primeiro, que a pastoral do dízimo é que forma para o compromisso comunitário. Então, dentro da gestão e administração eclesial, ter a pastoral do dízimo como aliado é fundamental para isso. Ninguém administra e gerencia uma igreja sozinho. Você faz isso com pessoas. Então, a pastoral do dízimo ela é responsável por formar para o compromisso comunitário. Segundo ponto, planejar e executar a captação de recurso. A pastoral do dízimo é aquela pastoral que tem que ser chamada para tudo que diz respeito ao recurso. Ela tem que estar envolvida. Ela tem que ser presença no problema ou na solução a respeito da receita financeira da paróquia. Muitas vezes a gente vê a paróquia chamando a equipe de eventos, a equipe de promoções, e a pastoral do dízimo não se envolve nisso. Ela fica muito na execução e pouco na estratégia, né, da ação
de captação de recursos. E o terceiro ponto, incentivar a vivência da sobriedade do uso dos recursos financeiros na vida pessoal e comunitária. Então, é responsabilidade da pastoral do dízimo nos ajudar a administrar bem os recursos do reino e da nossa vida pessoal e familiar. Então, a pastoral do dízimo pode promover um curso de educação financeira para os agentes pastorais? Não só pode, como deve fazer esse tipo de ação. A pastoral do dízimo deve promover formações sobre o uso adequado dos recursos na vida pastoral? Deve, porque é ela que deve fazer isso. E aí, para isso, eu preciso de uma pastoral do dízimo bem formada, madura nesse processo. Então, a gestão e administração eclesial e o papel da pastoral do dízimo dentro do processo de gestão e administração, ele é fundamental, ele não há uma separação, ela deveria estar envolvida em todo esse processo. O problema é que a gente tem uma visão muito medíocre sobre o que é a pastoral do dízimo, que se resume a estar no plantão recebendo dinheiro e entregando cartão de aniversário aos dizimistas ou envelope na casa. E não é isso só. Também faz parte da responsabilidade da pastoral essas atividades. Dicas práticas para o envolvimento da pastoral do dízimo. Integrar no Conselho Econômico. A pastoral do dízimo deve ser membro, pertencente ao Conselho Econômico, estar nas reuniões, ter voz dentro desse conselho, ser consultada dentro do conselho sobre o que fazer, como fazer. Precisamos aumentar a receita, como que a gente faz isso, ter, ao mesmo tempo, o conselho comprometido com a pastoral do dízimo. É uma gestão integrada, onde a gente trabalha em conjunto. Não dá para separar essas coisas. Capacitar para gestão e administração eclesial. Então, esse tipo de evento, por exemplo, a gente tem que chamar. Tem muito material, a Dominus promove, tem outros, tem congressos sobre isso. A gente tem que envolver os nossos agentes no processo formativo adequado, profissional. Colocar os nossos administradores econômicos para aprender. Aqueles que têm vontade, bote para aprender. Fomentar a corresponsabilidade no protagonismo da captação de recurso. A gente precisa, primeiro, por exemplo, se eu perguntar aqui para os párocos, é, tem bastante padre que deve ter, né? Qual é o padre aqui que os agentes da pastoral, os agentes de pastoral chegam para o padre, por exemplo, agora a gente já está no meio do mês, mas tipo, lá para o dia 2, dia 3, chegam para o padre, padre, deu para pagar todas as contas do mês passado? Conseguimos pagar todos os boletos? Qual é o padre que recebe esse tipo de pergunta na sua paróquia? Algum agente pergunta para você? O agente da catequese, o agente do dízimo, do pastoral. Padre, deu certo pagar todas as contas? Conseguimos, não conseguimos? A maioria das vezes que eu pergunto isso para os padres, a maioria deles diz que não, nunca perguntaram isso, né? Nunca perguntaram. Então, muitas vezes a gente precisa fazer com que o agente ele se sinta corresponsável por isso. Eu fui do economato, da comunidade onde eu participava, e não, mesmo antes de ser do economato, não teve uma vez que não fosse dia 5, dia 6 que eu não mandasse uma mensagem para a econômica da missão perguntando: deu certo pagar o aluguel? Não, não deu. Falta quanto? Ah, falta R$ 1.000. Tá, eu vou ver se eu consigo algumas doações. Por quê? Porque havia um compromisso e uma preocupação, porque eu sabia que se não pagasse o aluguel naquele dia, no outro dia a gente já pagaria um juro de R$ 800. E aquilo que era um boleto de 12 mil virava R$ 12.800. E se a missão já tinha dificuldade de pagar o boleto de 12 mil, pagar o de 12.800 ia ampliar o valor disso. Então a gente tem que criar uma cultura de conscientização onde as pessoas se comprometam, mas isso não é uma questão de eu me comprometo com a dívida. Não, é porque aquilo é uma preocupação nossa com o reino, com a igreja.
com o fato que a minha comunidade pode ir para o Serasa, com o fato que eu preciso cumprir com os compromissos financeiros da comunidade. Então, a gente precisa trabalhar essa corresponsabilidade e também o protagonismo. Falta R$ 2.000. Beleza, eu vou ligar aqui para umas 10 pessoas. Eu tenho 9 tios, eu vou pedir para cada tio R$ 100 e vou ver mais alguns amigos. E aí, tipo, beleza, eu consegui R$ 1.200. Já estou transferindo para tua conta, para a conta da comunidade. Eu me torno protagonista nisso. Eu não sou um coadjuvante que eu sento e espero. Só que isso é cultura estabelecida na comunidade. Ah, Gia, mas a paróquia é muito complicado. Não, não é. É porque nós subestimamos a capacidade de envolvimento das pessoas da paróquia. Porque quantas paróquias que eu vejo o padre chegar e dizer, gente, a gente precisa de R$ 40.000 para colocar os ar-condicionados. O padre, em 3 missas, arrecada o dinheiro. Ah, tem muita gente que ama a igreja e é comprometida com a igreja. A gente não pode subestimar a capacidade de santidade do paroquiano. Eles são capazes de ser santos dentro da paróquia. Eles são capazes de se envolver, sim, como um missionário se envolve na sua vocação, como um padre se envolve na sua vida sacerdotal. Não subestime a responsabilidade do seu paroquiano a respeito das coisas do reino. Eles são responsáveis, sim, quando são colocados e educados e formados para isso. Promover como a pastoral que cuida da comunidade. A pastoral do dízimo, ela não é uma pastoral que arrecada dinheiro para a comunidade, ela cuida da vida comunitária. Ela exerce um papel fundamental na fraternidade, na partilha, na comunhão de bens, na vida comunitária. Pastoral do dízimo não é a pastoral que cuida do dinheiro, né? Tem o Dom, como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço. Dom Edson Oriolo. Dom Edson Oriolo diz numa formação dele, a pastoral do dízimo não é a pastoral que cuida do dinheiro, ela cuida da comunidade. Ela cuida da comunidade. Então, gestores e administradores paroquiais, pelo amor de Deus, o que nós estamos esperando para priorizar a pastoral do dízimo? E quando eu falo priorizar, não é tirar as outras de evidência. É colocar ela no lugar que ela precisa estar e organizar ela para que ela funcione, porque você vai estar priorizando todas as outras também. Fortalecer o seu papel espiritual por meio da intercessão, a pastoral do dízimo que não tem um olhar espiritual sobre a divina providência, nossa, precisa se urgente trabalhar isso. Né? Em breve aí tem um parceiro da Domus vai lançar um material super legal em abril já, eu acho que agora final de abril já vai estar disponível e a gente vai ajudar aí a lançar esse material que foi um pedido que eu dei para uma editora e vai ser um material super legal que eu estou esperando há anos para entregar para a Pastoral do Dízimo e eu dei a ideia, essa editora abraçou, que é dos Redentoristas e eles vão montar um subsídio, montaram já e a gente vai lançar um material legal aí sobre a dimensão espiritual do dízimo, né? Então, a gente precisa colocar o espiritual, principalmente a devoção, a espiritualidade, a divina providência. Nós temos que trabalhar isso forte na gestão e administração eclesial. Dá para a pastoral do dízimo o suporte necessário para a execução das atividades ordinárias. Pastoral do dízimo, a maioria são voluntários, eles não conseguem executar tudo, então ter na secretaria pastoral, na secretaria paroquial, ou ter um colaborador dedicado a isso, né, na parte administrativa, para fazer o dia a dia, o ordinário. É um trabalho muito administrativo também. Então precisa ter gente para trabalhar. A gente precisa ter esse cuidado. E é isso, e aí agora eu abro para as partilhas, né? E aí tem, eu acho, já uma mão levantada aqui, que não diz o nome, mas aí se você quiser abrir o microfone, já dizer o seu nome, se você é padre, leigo, pode abrir, por favor. Não está conseguindo?
Ah, calma aí, não vai conseguir mesmo. Opa, Agora vai. Calma aí. Calma aí que vai dar certo agora. Tenta ativar agora. Eu não estou ouvindo você ainda não. Ativa aí o microfone. opa, Ah, consegui. agora deu. Aqui na nossa paróquia, é uma paróquia que é muito antiga, a pastoral do dízimo. Então, tem pessoas que devam estar há 40 anos na pastoral. Ela, as primeiras experiências foram revolucionárias, mas aí a pessoa se agarrou nessa experiência de 40 anos atrás e ela tem já uma dificuldade de avançar no processo, né? E ela faz resistência. Então, tem membros da pastoral do dízimo que fizeram estudo ainda no tempo do Toninho Tato, lá nos primeiros tempos, não é no tempo depois, não, no início do dízimo na igreja, esses 40 anos aí, e aí eles têm dificuldade de avançar, eles aprenderam de um jeito, mas a gente dá a formação, eles não conseguem caminhar, então aí se torna uma dificuldade no dízimo, né? Eles não têm essa concepção que foi explicado agora da totalidade, da missão do missionário do dízimo. Aí eles se apegam a pequenas coisas, tipo assim, antigamente o envelope do dizimista só era entregue na segunda semana, no segundo sábado, antes do domingo do dízimo. Agora não, se você não entregar uma semana antes do final do mês, a pessoa pega e diz, olha, eu queria até trazer meu dízimo, mas atrasou tanto. E aí essa pessoa que briga por isso, às vezes passa, por exemplo, no tempo da pandemia, passava 3 meses com o envelope e não entregava para ninguém. Passava a data. Mas a pessoa tem a cabeça dura e ela não entrega. Então isso acaba, algumas pessoas acabam atrapalhando a pastoral do dízimo, entendeu? Uhum. E é difícil quando uma pastoral não tem renovação de membros, que a gente tenta, mas às vezes tem pastorais que elas são boas, mas elas têm a porta fechada. O Papa dizia isso, né? Tem que abrir as portas. E aí tem pastoral que diz, não precisa, a gente já tem muita gente, aqui na minha SEB não precisa entrar ninguém. Então essa é uma dificuldade que nós temos também. Obrigado. De fato, essa renovação pastoral ela precisa acontecer, né? E aí eu volto na mesma realidade que a gente já vem falando diversas vezes. Se eu não tenho uma evangelização querigmática constante, aonde eu vou ter sempre gente nova entrando na igreja e começando uma vida pastoral, eu vou ter uma pastoral envelhecendo, não só em idade, mas em tempo, porque pode ser que eu tenha lá, sei lá, pessoas de até são jovens, de 40 anos, mas que começaram a participar da pastoral quando elas tinham 18 anos. Então elas têm mais de 20 anos de pastoral do dízimo, porque elas começaram quando eram ainda do grupo de jovens. Então, elas são pessoas relativamente jovens, de 40 anos, mas têm 22 anos servindo a mesma pastoral. Então, a gente tem que ter uma renovação pastoral constante. Isso se dá pela evangelização querigmática. Um dia eu perguntei, num curso agora recente que a gente foi, eu perguntei quais eram as pessoas que estavam servindo na paróquia há menos de um ano. Ninguém levantou a mão. Há menos de 5 anos, ninguém levantou a mão. Há menos de 10 anos, ninguém levantou a mão. A gente teve gente levantando a mão com 20 anos só. Pessoas que estavam já servindo na paróquia há mais de 20 anos. Tinham 280 pessoas nessa formação. Das 280 pessoas, nenhuma delas tinham menos de 20 anos de paróquia, participando da vida pastoral. Então, isso deixa muito claro a falta de renovação pastoral, né? E que está ligada muito à evangelização de novas pessoas. A gente não é chamado a pescar no aquário, nós temos que avançar para alto mar. É aquele peixe que está lá fora mesmo, em alto mar, que eu tenho que pescar. Né? Então, a gente precisa fazer esse processo de renovação. O Reginaldo está colocando ali como seria bom jovens da Crisma na pastoral do dízimo. Tudo isso é preciso um trabalho de evangelização. O engajamento pastoral,
isso já foi tema de outras formações nossas aqui. A gente tem uma cultura de engajamento, principalmente nas paróquias, que é uma cultura muito problemática para a vida pastoral. Por exemplo, eu sou da pastoral do dízimo, a Elmirene é minha amiga. E aí a Elmirene é contadora e tal, pessoa muito caridosa e tudo mais, mas a Elmirene não participa da paróquia, mal vai na missa, ou vai lá uma vez ou outra e tal, com o marido, é católica, batizada, casou na igreja, tem todos os sacramentos e tal. E aí eu digo, ô, Mirene, tu é contadora, a gente tá precisando de alguém na pastoral do dízimo, tu poderia ajudar a gente e tal. E aí a Elmirene é muito caridosa. E aí ela vai para a Pastoral do Dízimo ser voluntária. Na cabeça dela, ela está indo prestar um serviço voluntário. Esse tipo de convite é um problema na paróquia. Por que que ele é um problema? Porque ao invés de o Jean convidar a Elmirene, vai ter um retiro de experiência de oração lá na paróquia. Vamos participar comigo? Ao invés de eu convidar a Elmirene para ser amiga de Deus, eu convido ela para servir a Deus. E isso faz uma diferença gigantesca no processo de conversão da Elmirene. Entre ela ser uma mão de obra qualificada para o reino e ela ser amiga do rei e do reino, é uma diferença enorme, entendeu? Então, se a gente quer alguém evangelizado de verdade, o nosso convite não é para a pessoa trabalhar para Deus, é para ela ser amiga de Deus. Sendo amiga de Deus, aí sim, a Elmirene, nossa, padre, eu gosto tanto, eu acho que eu sou contador, eu poderia ajudar tanto na pastoral do dízimo, aí a Elmirene, que conhece a Deus, que teve uma experiência com Deus, agora vai servir. Aí ela entende isso não como voluntariado, como missão. O que de graça eu recebi, de graça eu quero dar. Entende a diferença? Então, esse movimento pastoral, esse movimento de evangelização precisa acontecer para a gente ter, de fato, pessoas engajadas. E isso é gestão também, administração eclesial. A gente fala sobre gestão e administração eclesial e na nossa cabeça passa o escritório lá da contabilidade, passa, tudo isso também faz parte. Mas a igreja, ela é pessoas, a igreja, ela é processos evangelizadores. A igreja ela é formada por pastorais e movimentos. O que torna a igreja o que ela são as pastorais e são os movimentos, é os processos sacramentais, é toda a rotina evangelizadora da igreja. Então, gerenciar e administrar a igreja é tudo isso. Não é só documentos, leis, tributos fiscais, também isso a gente vai falar, vai ter uma aula só sobre a parte administrativa financeira com o professor e tudo mais, mas por isso que eu quis abrir esse dia de hoje, porque o foco, inclusive, da agência é muito mais esse processo evangelizador, né? Mas para a gente ter clareza de que nós não estamos administrando somente uma empresa, não. A nossa matéria-prima é evangelização. Mas, Jean, eu oi, posso falar? pode? A gente está com assessoria, né, da Domus, e a gente tem assim, um avanço e a gente vai nesse processo percebendo. Então, assim, eu como coordenadora paroquial do dízimo, nós estamos com a Escola da Comunhão e a formação dos agentes da Pastoral do Dízimo. O que que aconteceu? Nós tivemos agentes que tinham mais de 20 anos e quando a gente fez a proposta de reunião mensal, que não existia antes, e a formação, vazaram, não entendeu o processo. E nós tivemos momento de espiritualidade, um retiro, que pessoas, leigos, fiéis, falaram: eu quero servir, quero ser um evangelizador. E entrou na pastoral do dízimo já com essa nova mentalidade, que a pastoral do dízimo não é uma coletora financeira, entendeu? Sim, Então, assim, eu estou tendo esses dois problemas. Outra coisa que a gente está percebendo, igual você falou, é desafiador. Nós estamos na Escola da Comunhão, precisamos, assim, ver a questão das outras pastorais, ver a pastoral do dízimo como parceira,
sabe, engajador, e a gente perceber que as pastorais têm que ser um trabalho em comum, né, em união, não é essa divisão de pastorais, não pode ter essa competitividade, né? E então, assim, o Parque aqui nosso é maravilhoso, ele dá essa abertura toda. Só que a gente tem a gente está tendo muito desafio na Escola da Comunhão, Sim. porque eu acredito que sim, foi muito tempo a Pastoral do Dízimo vista como uma coletora. Até eu ri tudo esses dias para trás, com a pessoa falou assim: ah, você quer a mulher do dinheiro? Eu falei: não, eu não sou mulher do dinheiro. Então, assim, é interessante como você, assim, o desafio de você mudar essa mentalidade Uhum. da pastoral do dízimo. Entendeu? Então, assim, eu já estou começando a me olhar com outro olhar, sabe? Quando, assim, a pastoral do dízimo, os agentes já olha no rosto do dizimista, cumprimenta, pergunta como é que está a família, já importa com a pessoa. Ah, quanto tempo faz assim, né? Não estou te vendo na missa, sabe? Então, assim, sabe? A pessoa chega, às vezes a pessoa nem é dia dela pagar o dízimo, mas ela passa no plantão do dízimo para cumprimentar os agentes. Aí, o que que você está percebendo? Relacionamento, Sim. sabe? Então, assim, é desafiador? É. Aí, eu sofri muito, porque eu queria atingir 100%, entendeu? Aí, o Jorge veio cá, assim, tudo, e falou: calma, Miriam, é gradativo. Isso aí tem processo, tem um histórico, tudo, vai devagar. É uma etapa, é dia após dia, é a existência, entendeu? Então, assim, a gente está com várias ações que a Dominus criou para nós, né? Nós estamos com o Cerco Jericó aqui, maravilhoso planejado. Nós estamos com o mês do dízimo, maio vai ser o mês do dízimo, entendeu? Tem Legal. atividade o mês todo do dízimo, sabe? Bacana. Que eu estou envolvendo todas as pastorais nesse mês. Então, assim, é desafiador? É, mas é igual você falou, nós temos que mudar e perceber que nós temos que estar lá sendo evangelizadores. Isso E mesmo. tudo é que ele colocou. Então, assim, o nosso parque, ele é maravilhoso, sabe? Essa abertura, sabe? Das pastorais e, assim, com a pastoral do dízimo. A Muito bom. arrecadação nossa, só para te falar, quando a gente está tendo acréscimo todo mês. Então, assim, eu vejo que os paroquianos, eu vejo agora tanto que eles tinham potencial, entendeu? Essa questão da pertença a Deus, da graça de perceberem, entendeu? Sim. Pertencendo a Deus, a corresponsabilidade. Então, assim, nós estamos com capelas construindo e diariamente no plantão de dízimo, pessoas chegam lá e fazem oferta. Olha, eu quero ofertar fora o meu dízimo para ajudar na construção da capela tal. Qual a capela? Onde está tendo construção? Entendeu? Então, assim, isso está aparecendo. Nós fizemos a questão do QR Code, Sim. colocando nos bancos, colocamos todinho o adesivo do QR Code. Nós tínhamos o extrato, nós tiramos 2 folhas de extrato. Hoje nós estamos tirando 40 Nossa, folhas de extrato na hora do ofertório, entendeu? Da questão do QR Code. que Entendeu? Então, legal. assim, é tudo um processo, sempre, mas a gente nunca fala em dinheiro. A gente não Uhum. está falando em dinheiro. A gente está falando em Deus, entendeu? O encontro pessoal com Deus. Estamos trabalhando a espiritualidade. Então, Que assim, bom. a gente está percebendo, e eu paro cada dia mais convencido que o dízimo é consequência de uma paróquia evangelizada, Uhum. sabe? Então, se eu queria só, assim, o quanto a gente está sendo, sabe, bem. Aí, assim, você fala assim: ah, mas assim, tem muito. Tem. Nós tivemos o encontro da Escola de Comunhão de março, que eu já tinha percebido, mas ela chocou com a Semana Santa, e nós não tivemos a Escola de Comunhão. E outras pessoas falaram: eu não fui porque eu tinha que participar da Via Sacra. Aí tudo bem, a gente colocou um comunicado e falou: olha, vai ser marcada nova data. Sabe, as pessoas falam: não, eu vou no próximo. Então, assim, é desafiador? É. Tem, eu estou com a pastoral da pastoral do dízimo com 60 agentes. Aí você fala assim: tenho reunião todo mensal. Quantas pessoas participam? 30, 40.
Mas são 30 40 que estão fazendo diferença. E eu acredito que eles vão ser multiplicadores, porque se tem um, dois de cada capela, nós, né, nós temos várias capelas, que a cidade aqui é só uma paróquia, então nós temos várias comunidades. Se um, dois que está participando da reunião e está progredindo nesse processo, ele vai lá, ele vai ser multiplicador, Aham, entendeu? Então, assim, é devagar, sem pressão, mas que a pessoa se sinta, muito porque bom. ela tem que partir de dentro para fora, né? Essa vontade de servir, e não, igual você falou, sabe? Então, assim, eu vejo pessoas fiéis procurando a pastoral do dízimo. Nossa, o trabalho de vocês é tão lindo, tal, eu quero participar, tudo. Aí que eu estou pegando nomes, depois nós vamos fazer uma formação para depois a pessoa entrar como agente, Legal, tá? muito legal Só esse queria testemunho. compartilhar com você. Gente, ó, isso não foi ensaiado, eu nem sabia, na verdade, eu nem conhecia a Almirene, porque quem atende ela é o Jorge e a Ana Carla agora. E eu nem conhecia a Almirene, mas eles são nossos clientes na assessoria do dízimo, por isso que ela está falando da escola da comunhão, algumas ações aí, para vocês entenderem que a gente tem um serviço que trabalha esse processo de consultoria e tudo mais. E o Jorge teve agora recente junto com a Ana Cláudia, na verdade, que também está aqui ali, a Ana Cláudia, e eles estiveram, que a Ana Carla ainda não trabalhava na Dominus, mas a Ana Cláudia e o Jorge estiveram em Quirinópolis, que é a cidade da paróquia e da Eumirene, Nossa Senhora Badia. Nossa Senhora da Abadia, exatamente. E aí eles tiveram formação presencial também, porque a gente dentro da assessoria vai uma vez ao ano dar a formação presencial também e acompanha, né, os trabalhos de cada paróquia. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, você pode nos chamar lá pelo WhatsApp, lá na mensagem que a gente manda com o link dessa formação, para você ter mais informações sobre a assessoria. Ó, e não estava ensaiado, né, Mirene? Foi você que Não, não estava, falou. mas é assim, é a felicidade, né, da gente estar caminhando, né, com Legal, fico Jesus, como você feliz. falou, tudo na O providência Jorge, de o Deus. Jorge está aqui, ó, me mandando mensagem no privado, morto de feliz, dizendo que, ó, é filha minha, eu que cuido dela. Ele está todo feliz aqui Verdade. falando de Todo mundo com você. saudade deles. Que bom. Maravilhoso. Gente, muito legal, né, esse testemunho. Ó, o Jorge está aí, ó, tá ali, ó, pronto. Então, muito, muito feliz com esse testemunho, né, esse depoimento. Depois, se você quiser mais informações, teve um padre que fez uma pergunta que eu acho que é importante a gente responder. Cadê? Eu vi em algum lugar. Como você faz para envolver todas as pastorais no mês do dízimo? Qual a dinâmica usada? Vamos fazer o seguinte, Almirene, partilha aí como é que está sendo organizar o mês do dízimo, como é que vocês estão organizando junto com a agência e como é que está sendo aí esse processo? Já tem alguma coisa já organizada? Como é que tá? Sim, a gente tem escola de comunhão. A escola de comunhão é uma formação onde todas as pastorais participam, todos os agentes e coordenadores pastorais. E mais a pastoral do dízimo também junto, Legal. né? Isso. E as reuniões do CPP, do Conselho das Pastorais também eu procuro ter essa integração. O que está fazendo, aonde a gente está, quais são os planos, quais são as ações, entendeu? Então, assim, eu tenho tido reuniões com a coordenadora da catequese, entendeu? Nós estamos com a implantação aqui do Dízimo Mirim, Rapaz, vocês estão longe, estão voando já. Tá muito tá, legal. assim, sabe? Então, assim, nós temos. Então, assim, igual o padre mesmo teve um depoimento ontem, e ele falou: a nossa Semana Santa como aqui é uma região de muito rancho, então a Semana Santa o pessoal vaza. Aí ele até citou: o pessoal vem na missa na quarta-feira de cinza, depois, ó, tchau. Aí nem a Vigília Pascal não dá muita gente como na quarta-feira de cinza. Opa, fechou o teu microfone. Espera um pouquinho, meu Deus. Tô Ah, falando com o telefone. Então, assim, ai, voltou, agora eu não sei como é que eu faço aqui. voltou. Para aí, eu tô com um problema.
Saiu aqui agora. Esse ano, tá ouvindo? Tô ouvindo. Você estava falando ali da Semana Santa, que o povo vem na É. quarta-feira e vai. Esse ano, o telefone tocou aqui, eu estou no celular. Esse ano, a igreja lotou a semana toda. O pessoal não for para o rancho. Foi muita espiritualidade. Que Então, coisa, sim, o que está acontecendo? Entendeu? As pessoas estão buscando Deus. que E, legal. assim, então, assim, tudo que a Dominus passa para nós, até a questão de orientação da homilia, os cards, a gente está tendo um avanço nas redes sociais muito grande, Que legal. sabe? E a gente quer mais ainda, né? Então, O, assim, o Jorge, você poderia entrar aí também. Eu não sei como é que vocês estão planejando ali o mês missionário, o mês do dízimo, que é agora em maio, né? O que que você também orientou para eles? Oi, me escuta? Sim, Então, a gente tem conversado com a Emirene e o padre, né, a equipe lá do Dízimo. Emirene, boa tarde a todos, mas a Emirene, tá, em tá. especial, está no momento, né, conversando com a gente. É, uma das coisas que a gente foi colocando para a organização do mês do Dízimo, primeiro é a lembrança de que as pastorais todas precisam se envolver. A lembrança, aí a parte, claro, a partir da escola de comunhão, fazer esse processo de organização do mês, né? Ali, a missa da partilha, que é uma vez por mês, acontecer todas as semanas, e ali a gente tem alguns direcionamentos para cada missa da partilha, e para tanto com a homilia, enfim, como com algumas coisas que a Emirene já colocou ali. E de forma especial, uma coisa também que a gente tem conversado e pedido, né, e que tem dado certo lá em Quirinópolis, é a presença do coordenador do dízimo, que lá na paróquia é a Emirene, junto com o padre ou com alguém delegado por ele, visitando as pastorais e chamando eles a uma conversa, a gerar um sentimento de pertença na paróquia, para que todo mundo vá nesse caminho. A Emirene hoje faz isso com algumas outras pessoas, já nas comunidades urbanas, e já iniciou esse processo também nas comunidades rurais, né? Porque lá em Quirinópolis as comunidades rurais são acho que mais de 17, 18, né? Isso, 18. 18, exatamente. E algumas são distantes, quando chove tem algumas dificuldades, mas eles têm feito também isso com a zona rural e tem dado certo. Então, para o mês do dízimo, além de trabalhar essa experiência comunitária, é fazer a adesão e a ação concreta de ir a esses lugares e trazer essas pessoas para dentro de casa, né? Trazer eles para dentro, para que eles também tenham essa experiência juntos e repliquem nas comunidades, porque a gente vai fazer ali o mês na paróquia e replicar isso no dia a dia das comunidades. legal. Muito bom. Jean, o mês do dízimo, nós temos fechado já uma palestra para trabalhar a questão da família. Hum, Você falou da questão da financeira pessoal. educação financeira. Também nós vamos colocar já também palestra para toda a comunidade, os leigos, Que legal. entendeu? Sobre como você ter um equilíbrio financeiro, como você planejamento, quais são os cuidados, tudo, Gente, que coisa sabe? bonita. Sabe? Então, nós estamos olhando essa parte, a parte psicológica, tudo, questão da família, a psicóloga está vindo de fora, eu consegui. Tem um cantor que é da canção Nova Pierre, que vai vir ficar conosco aqui ao Cerco de Jericó todo, que também é em maio, junto com a Carismática, tudo, vamos fazer todo um trabalho, Que entendeu? legal. Envolvendo tudo assim, a missa da partilha e também todas as capelas, todas as comunidades, nós vamos fazer lanches no final das celebrações, gratuito, para a gente ter aquele momento de partilha, de Uhum. conhecer, de dialogar, de criar laços, entendeu? Então, porque assim, às vezes as celebrações acontecem, a missa acontece, terminou cada um tal, o padre dá, né, a bênção, todo mundo vai para casa. Não, nós vamos fazer esse momento onde as pessoas
Então, assim, cada capela, cada comunidade está se organizando. Quem for à noite vai servir um caldo gratuito, entendeu? Estão colocando. Quem for de manhã vai ser um café compartilhado, que já vai avisar para os leigos, cada um leva alguma coisinha, depois a gente, no final da missa, organiza e faz um café compartilhado, sabe? Para a gente Muito legal. criar esse laço, sabe? Então, assim, todo esse trabalho. Nas comunidades rurais já estão me procurando para fazer também retiro, contudo, vai ter um lugar que tá em casa, que é mais centralizado na zona rural, que ela quer fazer tipo um retiro espiritual com palestra, e depois a celebração e mais essa partilha, Muito bom. sabe? Então, tem sim, Nós vai vamos ser fazer o distribuição de, seguinte. vai ser distribuição de folder, entendeu? Para colocar o que que é ser dizimista. Então, já mandei, ó, que tiver pronto, já vou Muito passar para bom. o card, já está na gráfica. 6.000 Almecene, folder para eu distribuir vou no dizer o início da coisa. seguinte. Como devo se tornar um dizimista? Qual que é a finalidade do dízimo? As dimensões do dízimo. Então, tem algumas, sabe? Então, assim, Sim, tá de jeito. muito bom. Olha só, eu estou adorando a partilha, eu quero saber mais sobre isso. Então, como o nosso tempo já estourou, 15 minutos, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos combinar, o Jorge vai organizar para pós-mês da partilha. Você vai guardar foto, vai guardar tudo aí para a gente montar uma apresentação bem bonita. E você e o Jorge vão apresentar no nosso programa no Oceano, lá o programa de formação que a gente tem semanal, a gente fazer uma formação só para falar de como está sendo o trabalho aí em Quirinópolis, porque a gente tem que saber mais, acompanhar. Eu vou só responder duas perguntas aqui. Uma é de uma pessoa que está usuário Zoom, eu não sei o seu nome. Você fez duas perguntas. Uma é qual a dica para a pastoral conseguir fazer reunião mensal e que a equipe se envolva mais? E também sobre o mês do dízimo, é maio ou é junho? Na verdade, o mês do dízimo depende de diocese para diocese, de paróquia para paróquia. Cada um escolhe. Tradicionalmente, geralmente é junho e algumas fazem setembro e novembro. Mas isso é um critério que a paróquia ou a diocese define, tá? Não tem uma regra, uma lei para isso. Quanto à reunião, eu sugiro que você possa adquirir o meu livro. Se você não tem, ele tem, por exemplo, até mesmo como fazer as reuniões e uma organização Maravilhoso. e uma organização sobre a reunião, então você pode usar ele. E a minha dica sobre a reunião mensal é a seguinte: faça com ou só você. Faça com gente ou só você, mas faça as reuniões. Vá, marque, agende, divulgue e se tiver só você, faz a reunião com você mesmo, mas não deixe de fazer. O primeiro critério para que as coisas funcionem é que a gente tem que fazer acontecer. Ah, só foi duas. Duas é melhor do que nenhuma. Uma é melhor do que nenhuma. Então tem que fazer, certo? E aí você vai ver Já, o só colocando resultado. assim, já, Pode falar. essa questão da reunião do dízimo, quando eu peguei a coordenação, não tinha. Então, uma coisa que eu dou dica é o seguinte: aqui eu faço toda segunda, quarta do mês. Então, toda segunda, quarta do mês, eles já sabem. Então, assim, se você tiver isso definido, entendeu? E eu acho que é importante, porque as pessoas precisam se planejar, porque antes de eu ser agenda pastoral, eu sou mãe, eu sou filha, então eu tenho outros afazeres. Eu preciso me planejar. Então, se você já coloca, a gente tem um cronograma aqui. Você já coloca já o calendário. Então, ele sabe. Eu já fiz o calendário de todas as missas da partilha do ano inteiro, Que bom, olha para só aí. todas as comunidades. Então, assim, a reunião, ele já tem as datas do ano inteiro, a reunião do dízimo. Isso eu acho muito importante, fundamental, e você disciplinar e cumprir. Muito, isso aí. Oxi, meu Deus, E agora. ter objetividade, né? Mas Porque também não é só ter o encontro, essa porque tem aluna que e ter a essa parte. paróquia, eu vou dizer uma coisa, tá? Mas usou o que eu falei agora. Eu sempre falo isso para os alunos no curso que a gente tem. Eu digo, gente, o negócio é executar, cumpre, faz o negócio acontecer, que uma hora vai dar certo, né? Gente, é isso, porque a gente já ultrapassou 20 minutos, mas tá tudo bem. Quero agradecer o empenho de vocês em estar nessa formação. Amanhã tem novamente, eu vou passar aqui rapidinho a programação com vocês. Amanhã a nossa formação começa. Deixa eu pegar, que eu fechei sem querer aqui a apresentação. Amanhã nós temos três palestras.
Começa às 11 horas, sobre gestão de pessoas, o que precisamos aprender na vida pastoral. Quem vai estar é a Kathleen e a Paula, que são da Jornada Quest, que é uma empresa que trabalha com seleção e recrutamento de pessoas. Depois, às 13 horas, a gente tem o professor Dr. Cláudio Nogas, vai falar sobre gestão eclesial e habilidades diretivas. Párocos, divulguem aí para todo mundo que você conhecer, principalmente vocês leigos também mandem. Esse professor é muito bom, um cara top, hein? Vai estar falando aí sobre uma parte importante na gestão administrativa financeira. E às 16 horas tem o padre José Carlos, que eu sou suspeito, que eu sou fã desse homem. Ele é, para mim, um cara assim que eu tenho o maior orgulho de trazer ele para as palestras. Ele fica doido que eu falo essas coisas, porque ele é todo simples, mas ele é um. Pensa no cara, ele é o cara, que é o padre José Carlos. Ele vai falar uma palestra de forma mais específica para padres, leigos, religiosos, consagrados, mas os leigos também podem participar. Cuidar de quem cuida, a importância do cuidado da saúde mental dos sacerdotes, religiosos e consagrados. Nós, leigos que participamos da vida pastoral, precisamos aprender também sobre isso, mas eu convido você a divulgar para todo mundo que você conhecer, os padres. Vamos tentar colocar aí pelo menos nessa palestra mais de 100 pessoas, porque o Padre José, ele é, gente, assista. Amanhã vocês depois me digam se eu exagerei ou não. Ele tem palestras dele, inclusive, no nosso canal disponível. O cara é fantástico, ele é muito bom mesmo, vale muito a pena ouvir o Padre José, certo? Então, quero convidar vocês a estarem amanhã conosco. Lembrando, é um evento gratuito, não paga nada, é só vir e participar, tá certo? Deus abençoe vocês, obrigado pela dedicação, pelo empenho de estar aqui conosco. Tudo isso é feito para vocês com muito carinho e dedicação, no qual a gente tem muito orgulho de estar aqui oferecendo esse conteúdo, tá bom? Um abraço e até amanhã. Tchau.